Tranquila. Estamos aqui agora iniciando a gravação da terceira aula da nossa matéria Síntese do Novo Testamento, turma das terças-feiras, curso básico em teologia. Repito, esta é a terceira aula, matéria Síntese do Novo Testamento, turma das terças-feiras, curso básico em teologia. Hoje é terça-feira, 1 de agosto. Papai do céu, que é isso? Falta pouquinho para o Natal. Daqui a pouco, Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel, nada, o papel continua. Mas o Natal está perto, gente. É assustador. Quando chega 1 de agosto, eu já tremo na base. Daqui a pouco chega Natal, Ano Novo e já viramos 2024. Nossas saudações a todos os nossos irmãos. Irmão Gil e irmã Rubiane, que estão ali, correndo para lá, correndo para cá, mas estão aí batalhando e vão estar, de alguma forma, captando, né, a nossa aula. Irmã Jandra, que está com uma biblioteca bonita no planeta. Olha essa biblioteca da Serva do Senhor. Eu sei que vocês têm todos uma biblioteca bonita assim, né? Mas hoje ela decidiu tirar um selfie, né, dessa biblioteca que é É por bonita. causa, é por causa da lâmpada. Se eu A botar minha mesinha do lâmpada. escritório contrário, o reflexo da lâmpada fica na Mas, tela, eu não consigo mas ver. unir o útil ao agradável, né? Unir o útil ao agradável, né? O reflexo da Amém. lâmpada e essa biblioteca bonita aí que Jesus tem lhe dado. Também uma alegria rever a família Ramalho, estivemos com eles no último fim de semana ali em Porto San Lucie. Deus abençoe, pastor Anderson, sua digníssima senhora irmã Sabrina e a Angelina. Obrigado, irmã Flávia Pitó. Pita muito, irmã Flávia, né? Na casa dela, com certeza, né? E com a tropinha dela, tem uma tropinha abençoada. Irmão evangelista Alexandro, mais jovem, impossível. Eu creio que a sua esposa lhe cuida muito bem, meu irmão. Eu tenho certeza que se a sua esposa e Jesus não lhe cuidasse bem, o irmão estaria cada dia que eu vejo o irmão tá mais bonito, né? Não ainda o conheço pessoalmente, mas aí eu tenho que me preparar, né? Bondade sua. Não. Eu trabalho com a realidade. O irmão é bonito, para a glória do Senhor, né? Quando eu lhe conhecer pessoalmente, que Deus me ajude, vai ser um impacto de alegria. Também, irmão Ítalo. Ei, irmão Ítalo, uma alegria grande. Eu acredito que conheço o irmão Ítalo de vista, pelo que eu estive ministrando. Não, talvez não, eu ministrei na Filadélfia, mas ainda não o conheço Não pessoalmente, tive. mas teremos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, se Amém. Deus quiser. Amém. Mamanda também trabalhando para lá, para cá, vai e volta, mas hoje ela está mais tranquila, né? Já há umas 3 semanas que eu estou vendo a irmã Amanda mais tranquila, né? Porque também ela, ó, vai com força. Nossa irmã Ilana mudou hoje de cenário, de pano de fundo, tá certo, para variar um pouco, tem que mudar. E a nossa irmã Bernadette, que não está tendo condições hoje de abrir o vídeo, né? Porque nem sempre é viável ou se consegue abrir o vídeo. Estamos aqui com a ausência ainda de alguns alunos, né? A Bissai não chegou, nossos irmãos Claudiano e Larissa também não chegaram, mas tudo bem, são as correrias da vida. Página 13, por favor, página 13 da nossa apostila, página 13. Antes de nós entrarmos no conteúdo da página 13, eu não sei se vocês observaram que eu fiz, está chegando o irmão Elton, eu tinha esquecido dele, Elton Ottoni. Eu não sei se vocês prestaram atenção, eu fiz algumas interessantes postagens no grupo, né? Postei esta que é hoje, né? Não sei se você tem essa informação, eu tenho essa informação porque eu lido já há 50 anos, né, com Bíblias de estudo. Parece não, mas são 5. Não estou velhinho, gente. É que não é que eu comecei cedo, né? Eu vou fazer 64 anos em setembro, mas não estou velhinho, não. Não estou tão jovem como o pastor Anderson, não estou tão jovem como o evangelista Alexandre, não estou tinindo de juventude como o irmão Elton e o irmão Ítalo, né? Mas eu estou me esforçando para me manter a forma, né? Embarcando para Amanhã eu faço 37, 64. pastor. Como? Amanhã eu faço 37. Tá falando sério? É isso, 37. Não. Tem certeza? Não é 27, não? Olha, 37. meu irmão, eu acho que a sua modéstia está lhe impedindo de falar a verdade. São Preto, 27. preto quando pinta já tá no 130.
Não, meu irmão, não, eu acho que alguém errou a data do seu nascimento. Deus abençoe, meu irmão, que Deus conserve assim nessa juventude, nesse vigor. Gente, eu coloquei hoje no grupo esta aqui, ó. É a melhor Bíblia de estudo em língua portuguesa disponível no mercado. Alguém já ouviu falar dessa Bíblia? Bíblia Thompson. É a melhor. Alguém de vocês tem essa Bíblia? Alguém de vocês? Vamos lá? Ah, Temos um, dois. Opa! Opa, papai do céu. Estou vendo ali Bíblia Thompson. Ninguém é obrigado, obviamente, a adquirir. Tá ali, Angelina. Essa é uma outra versão, né? Tem várias capas, né? Tem várias capas. Hoje é a melhor Bíblia em língua portuguesa no mercado. Por que a melhor Bíblia? Os recursos que ela tem. Ela tem concordância, ela tem dicionário de arqueologia, ela tem um resumo de todos os livros da Bíblia. É uma pequena enciclopédia, entendeu? Toda reunida em um só volume. O Amazon, né, não estou ganhando um centavo com isso, estou ganhando alegria, satisfação que alguns de vocês poderão ter, se ainda não tem esta Bíblia. O Amazon está com preço de arrebentar. Até 2, 3 meses atrás, ela estava a 125, US$ 130, aí foi caindo, chegou a 107, e para minha surpresa, agora está a US$ 82 em alguns centavinhos. Outras editoras, né, até brasileiras, estão vendendo-a por 90 a US$ 110. Varia muito, tá? Com o diferencial que o Amazon não cobra o envio. Esse é o diferencial, né? As outras livrarias, em geral, cobram 7, 10, US$ 15 de envio. Assim que eu recomendo, se você quer ter uma pequena biblioteca compacta, ou seja, tudo reunido em um só volume. A Bíblia Thompson tem vários tamanhos, né? Esse aqui é o tamanho grande, com letra grande, por isso que está esse preço. Tem o tamanho pequeno, compacto, que não consigo encontrar no Amazon, não tem disponível no Amazon. Talvez uma outra livraria você consiga, mas aí eu não posso, claro, garantir este mesmo preço. Varia demais, mas o Amazon, para o tamanho dessa Bíblia, está excelente. Isso aqui é uma Bíblia de 120 a US$ 150. É couro, uma qualidade tremenda, um papel muito bom, né? E tem também os chamados thumb índice, né? Que você localiza fácil os livros da Bíblia. No grupo eu também postei, vocês viram? Esta Bíblia no formato PDF. Aí fica ao seu critério. Se você não pode ou não quer adquirir a Bíblia no formato papel, trabalhe então com o formato PDF, que eu acredito que vai ajudar bastante a vocês. Inclusive, eu reproduzi algumas poucas páginas, né, dos comentários sobre o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, e uma partezinha do Evangelho de Judas. Se você não olhou, dá uma olhadinha lá e você vai ver a riqueza da pesquisa. É a melhor Bíblia. Essa Bíblia ela já existe há 120 anos. Tá? Eu tenho ela em inglês, tenho ela em português, em espanhol, alemão, italiano e francês. Ela é da mesma qualidade em qualquer idioma. Você não vai se arrepender. Você pode ter dezenas de Bíblias de estudo, mas não pode faltar esta na sua biblioteca. Amém? Então, faça um esforço, se você pode e quer, lance mão da Bíblia Thompson. Se você não pode ou não quer, pelo menos use o formato PDF, né, que disponibilizamos grátis, e aí você salve da melhor maneira possível para desfrutar dos tremendos recursos que essa Bíblia tem. Página 13, vamos hoje falar um pouco sobre os evangelhos sinóticos. Ainda que no nosso curso nós temos uma matéria única, exclusiva, separada, falando dos evangelhos sinóticos, mas como estamos estudando a síntese do Novo Testamento, ou seja, uma viagem panorâmica sobre as páginas do Novo Testamento, não poderíamos, obviamente, deixarmos de falar sobre as características deste evangelho. Na página 13, você vê lá em cima, né, esses 3 quadradinhos.
Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus. Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor. E Lucas apresenta Jesus como o filho do homem. Eu não aqui incluí João, porque João ele traz um conteúdo bem diferenciado. Creio que vocês se lembram do que eu falei na aula passada, né? Esses 3 evangelhos têm o nome de sinóticos por uma razão. Qual foi essa razão? Alguém se lembra? Eu tomei hoje um café meio forte no Starbucks e deu uma limpada na minha mente. Acabei esquecendo. Vamos ver se alguém se lembra, né? Visão conjunta, pastor. Visão, ó, irmã Amanda deve ter tomado café, mas não afetou o cérebro dela. Eu tomei, afetou, deu um branco. Obrigado, irmã Amanda. Irmã Amanda sempre salvando o meu pelo, sempre salvando a minha situação. Sinóticos quer dizer visão conjunta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que há semelhanças enormes na narrativa, ou nas narrativas, né, do ministério do Senhor Jesus em cada um desses 3 evangelhos. Entretanto, o evangelho de João, ele é completamente diferente. Todo o conteúdo de João você não vai ver de jeito nenhum apresentado ou se repetindo dentro dos 3 outros evangelhos. Por isso que eu ainda não estou entrando na particularidade do evangelho de João, porque ele é bem diferente. Mas vamos lá. Uma visão panorâmica de cada um deles. Evangelho de Mateus. Mateus, o publicano, filho de Alfeu, também chamado Levi, de acordo com Marcos 2,14. Estava assentado coletando impostos quando o Senhor o chamou. Lá em Mateus 9,9 vemos isso. A tradição afirma que Mateus partiu em seguida para pregar o evangelho na Mesopotâmia e África. Segundo John Fox, ele fora assassinado com uma alabarda, que é uma espécie de uma lança, né, na cidade de Nadaba, na Etiópia, em 60 depois de Cristo. Alguém esses dias me perguntou, pastor, qual foi o destino dos 12 discípulos ou apóstolos do Senhor Jesus? Praticamente todos eles, com exceção de um, preste atenção, todos os discípulos ou apóstolos do Senhor Jesus, ou pelo menos os 12, né? Não estamos nos referindo aos outros 70, mas aos 12 inicialmente aos quais ele chamou, praticamente todos, com exceção de um. Então foram 11 que sofreram martírio, morreram martirizados. Só um escapou do martírio. Lembra-se qual foi este que escapou de morrer martirizado? Alguém se lembra? João. O João, exato, né? João, o evangelista. Temos que deixar bem claro que a Bíblia se refere a vários Joões. Então nós temos que ter claro que aí se trata de João, o evangelista. Por que o evangelista? Porque ele foi o autor do evangelho de João, na verdade, das 3 cartas ou epístolas que levam o seu nome e do livro do Apocalipse. Mateus, como nos apresenta a Bíblia, ele era publicano de profissão. Alguém tem uma ideia? Qual era o trabalho dos publicanos? Tem uma ideia, uma leve ideia? Cobrar os impostos. Coletor de impostos. Era coletor de impostos. Aqui nós temos uma situação bem curiosa. Mateus era judeu e estava trabalhando para o Império Romano. Olha o problema. Por que os publicanos eram odiados pela população judaica? Exatamente por esse fato. Sendo um judeu, me acompanha, tá? Coletando impostos da nação compatriota dele próprio, implicava no ato de quê? De traição, não é verdade? De traição, de agressão ao seu próprio povo. Então, Mateus foi discriminado terrivelmente pelos judeus. Outro publicano conhecido nas Escrituras, quem foi? Zaqueu. Zaqueu também foi discriminado. Lembra-se que Zaqueu, quando teve aquele encontro com Jesus, ele chegou a dizer: se tenho eu defraudado alguém,
retribuirei ou devolverei até 4 vezes, porque isso era muito normal entre os publicanos, cobrarem, em geral, de 3 a 4 vezes a quantidade de impostos. Segundo a história, os historiadores Heródoto, Eusébio de Cesareia e Filo, geralmente um publicano cobrava de 18 a 20% da entrada bruta de cada família para ser derivada ao Império Romano. Mas, escute, o publicano sabia disto, ou seja, por lei ele só podia pegar de 18 a 20%. Um exemplo, se a família ganhava 4.000 dracmas, um exemplo, tá? Não estou dizendo que 4.000 dracmas era muito dinheiro na época, era quase impossível uma família de baixa renda ganhar 4.000 dracmas ou 4.000 shequéis. Mas só para título de exemplo, uma família ganhava 4.000 dracmas ou shequéis por mês. Só podia tirar daquela família até no máximo 20%. Mas os publicanos, segundo os historiadores que eu acabei de mencionar, né, Eusébio, Heródoto, né, e Filo, eles costumavam extrair de 40% a 80% de impostos do povo. Mas peraí. Então eles roubavam? Não, eles faziam pior do que isto. Eles defraudavam o povo, ou seja, abusavam economicamente, a parte do Império Romano eles tinham que dar. Ou dava ou morria. Então, os 20% máximos que pertenciam ao Império Romano, eles entregavam, mas eles faziam a chamada sobrefaturação, ou faturamento, cobrava muito. Por isso que Zaqueu falou, se eu tenho defraudado alguém, devolverei até 4 vezes, porque era muito normal para Zaqueu ter feito aquela declaração, porque, obviamente, a prática dele era de levar 4 vezes, ou cobrar 4 vezes o que normalmente se cobrava de uma família. Então, a profissão de publicano era odiada pelos judeus, partindo do princípio, pior ainda, sendo um judeu trabalhando em favor do Império Romano. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Está me acompanhando? Outra particularidade, as pessoas judaicas que trabalhavam para o Império Romano, elas eram voluntárias, elas não eram obrigadas a trabalharem como publicano, mas elas ganhavam várias vantagens, né? Um bom salário, uma boa posição na sociedade e a cidadania romana, que era muito cobiçada na época, né? Como muitos aqui hoje desejam, pela bondade de Deus, né? E não é errado, terem o green card ou a cidadania americana, mas a cidadania romana, nos tempos do Novo Testamento, era muito cobiçada. E um meio para obtê-la, além de outros, como o casamento e o nascimento, era se tornar funcionário do Império Romano, né? Mas que trabalho complicado, né? O camarada ganhou a cidadania romana, mas ganhou o ódio do seu próprio povo. Então, o seu nome judaico, o seu nome de nascimento, Levi, mas Mateus é o nome romano, não é? E geralmente os nomes romanos, eles tinham a origem latina ou grega. Latina ou grega. E o nome Mateus vem de Mathaio, que aí a origem é grega, certo? Mas geralmente os nomes romanos ou eles eram de origem grega, ok? Ou de origem latina. Ao contrário dos outros textos do Novo Testamento, todos escritos em grego. Agora, coloca aí um parêntese, grego koiné, porque na época de Jesus existiam 2 tipos de grego, do idioma grego. O grego koiné, que é o chamado grego do povo, o grego popular, e o grego clássico, né? Aqui não se trata do grego clássico. O grego clássico, para você ter uma ideia, ele é muito mais erudito, polido, gramaticalmente muito educado. Já o koiné é o grego mais acessível do povão. Curiosamente, hoje na Grécia se fala unicamente nas ruas o grego clássico. Mas se você vê alguém falando o koiné, causa surpresa. Por quê? Hoje, não naquela época, veja só como mudou. Hoje, quem fala o grego koiné?
os universitários e os religiosos. Minha esposa trabalhou por um bom tempo para uma senhora grega na região de Lexington, na Grande Boston, chamava-se Vaso. Vaso em grego quer dizer alegria. Interessante, né? Senhora Alegria, senhora Vaso. E quando eu fui apresentado a ela, comecei a conversar com ela em grego koiné, porque eu aprendi o grego koiné, e ela ficou impactada. Oh, você o que que é? Universitário ou religioso? Ficou com o segundo. E ela ficou muito impressionada, porque ela nunca havia conhecido um brasileiro ou judeu falando grego koiné. Eu expliquei, não, eu sou pastor evangélico, né? Aprendi aos meus 11 anos de idade. Ela ficou mais surpresa. O quê? 11 anos de idade, né? Força da minha necessidade. Que necessidade? Eu não vou entrar. Ela queria saber da minha vida, ficou muito curiosa. Não, não. Eu sou uma pessoa normal. Não, não, não é normal. Ninguém com 11 anos de idade aprende grego koiné, não. Mas no meu caso, eu fui obrigado por A e B razões. Estou dando essa explicação para vocês entenderem que o texto do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, foi todinho escrito em grego koiné. Entretanto, olha só que interessante, é possível que o Evangelho de Mateus tenha sido redigido primitivamente em aramaico e depois traduzido para o grego a fim de alcançar os judeus de fala grega. Mas por que essa ideia ou essa suspeita? Quando você lê as páginas do Evangelho de Mateus, você vai encontrar palavras ou expressões aramaicas. Não sei se alguém já observou isso. Talita cumi. Alguém já ouviu essa expressão quando você está lendo Mateus? A ti, menina, levanta-te. Efatá. Abre-te. Aba. Papaizinho. Então, através dessas expressões em aramaico, nada normais dentro de uma obra literária escrita em grego koiné, se tornou um objeto de estudo e de suspeita. Então, há uma possibilidade, já são 80%, 85%, que já lançam-se vários estudos para levantar, porque ainda não foi conhecido o texto original, ele se perdeu com o tempo. Mas as características das cópias, ou seja, a nona geração de cópias dos escritos originais dos 4 evangelhos indicam que Mateus, sim, tem mais de 80% de ter sido originalmente escrito em aramaico. E depois, para alcançar os judeus de fala grega, passou para uma tradução no grego koiné. A data, provavelmente entre os anos 50 e 60. Você está vendo aí, ó, AD. AD é uma abreviatura latina, que quer dizer ano com 2 N's, Domini. Ano Domini, que quer dizer ano do Senhor, ou depois de Cristo, que também é uma outra forma de você dizer DC, ou depois de Cristo. O local, Antioquia da Síria. Olha só, gente, a cidade que está comprovada a redação do Evangelho de Mateus. Eu faço uma pergunta a vocês. Que fato, ou quais são os 2 fatos que esta cidade de Antioquia da Síria nos faz lembrar? Eu sei que você já leu o livro de Atos dos Apóstolos, tenho certeza, não é impossível que nenhum de vocês, pelo menos uma vez, não tenha passado por lá. Quem já passou pelo livro de Atos dos Apóstolos? Eu tenho certeza, todos passaram. Nesta cidade aconteceram 2 fatos enormemente importantes. Se você se lembrar dos 2 fatos, eu vou te agregar uns 50 pontinhos. O primeiro fato é onde primeira vez que foram chamados de cristãos. Exato. E o segundo? Eu não lembro, não. Não lembro, então eu não posso dar os 50. 25 tá bom, 25 já ajuda. Por enquanto, não. Eu ainda vou chegar numa pergunta que aí eu posso quebrar o valor, né? Eu posso barganhar pela metade. O Alessandro é um excelente negociante, deve ser filho de libaneses ou de judeus, mas é muito bom para negociar. Ninguém se lembra do outro fato?
Corretíssimo, né? Na cidade de Antioquia da Síria, foi o local onde, pela primeira vez, os seguidores do Senhor Jesus foram chamados de cristãos. E o segundo fato, que o livro de Atos deixa ali bem marcado, que a cidade de Antioquia da Síria se destacou. Ninguém se lembra? Anote aí. A Antioquia da Síria se destacou por ter sido a primeira base missionária da igreja primitiva. E aí você descobre lendo o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, a primeira base missionária da Igreja de Cristo na Terra começa onde? Antioquia da Síria. Interessante. Você vai descobrir isso lendo Atos capítulo 13, do verso 1 ao verso 4. Vale a pena você anotar, aí depois com calma você lê. Atos capítulo 13, do verso 1 ao verso 4. Ali você vai descobrir, então, que a primeira base missionária da Igreja do Senhor Jesus começa em Antioquia da Síria. Vamos passar por uma matéria, né? Alguns aqui já passaram, outros que não passaram, chamada Geografia Bíblica. E vamos descobrir que não apenas o nome Antioquia era só da Síria, que tinha uma outra Antioquia que nós vamos estudar, mas lá na frente, quando chegarmos na matéria de geografia bíblica chamada Antioquia da Pisídia. Essa matéria é interessante. Irmão Elton, né, que está aqui conosco, né, já passou por esta matéria e sabe que é uma matéria que mexe bastante com a nossa cabeça, porque causa algumas pequenas dificuldades e até confusões de lembrança, né, de certos locais. Mas vamos lá. O propósito da redação do Evangelho de Mateus. Entende-se que seu objetivo era mostrar Jesus aos judeus como sendo o Messias prometido no Antigo Testamento, o rei de Israel. Elementos deixam isso evidente. Por 18 vezes lê-se a expressão para que se cumprisse o que fora dito. Assim, Mateus busca colocar Jesus como cumprimento das profecias judaicas sobre o Messias. Mateus inicia, olha que interessante, com a genealogia de Jesus, provando o direito legal de Jesus qual herdeiro de Abraão e de Davi. A atenção do leitor judeu é assim atraída. Tanto é diferente a genealogia de Mateus comparada com Lucas, que quando você pega a genealogia de Jesus em Lucas, no Evangelho de Lucas, você percebe que a linha do tempo é invertida. Já perceberam isso? Ela é completamente ao contrário, é inverso, totalmente ao inverso. Já que de Mateus começa de Abraão, e de Lucas começa pelo lado de José. Muito interessante, mas isso é um detalhezinho que nós vamos falar, o porquê dessas diferenças, mas já estamos iniciando falando com respeito a Mateus. Terceira característica deste evangelho, dá ênfase na superioridade do ensino de Jesus sobre a antiga lei, mostrando como um grande mestre aprovado por Deus. Se observar com atenção, Mateus ressalta, chama muito a atenção da questão da expressão rabi ou raboni. Raboni é aramaico, só para você ter uma ideia, tá? Você vai ver uma espécie de alternância de expressões, né? Tem momentos que você vai ler em Mateus rabi e tem momentos que você vai ler raboni. Quando você lê raboni é aramaico, rabi é em hebraico. Muito interessante isso, porque um aluno já me perguntou, qual a diferença entre rabi e raboni? O significado é o mesmo, mestre. Só que rabi, Mateus decide colocar em hebraico, e raboni, ele decide colocar em aramaico. Virando a página. Outra característica de Mateus é o grande uso de símbolos, números e termos judaicos, como corban. Até o início do século XX, a palavra corban se tornou um grave enigma, um grande enigma. Ninguém sabia o significado exato
várias escavações arqueológicas feitas a partir de 1925, 1940, 1960, descobriram vários documentos com a expressão Corban. E um que impressionou a um grupo de arqueólogos britânicos, em 1963, que dava o significado exato da palavra Corban, oferta apresentada, ou oferta dedicada. Entendo que alguns dicionários bíblicos, por terem ainda um pouco de insegurança em trazerem o significado exato da palavra Corban, porque só foi este o único documento encontrado em uma escavação no sul da Síria em 1963. Então, obviamente, a grande maioria dos historiadores se sente um pouco insegura para falar do significado da palavra Corban, porque os historiadores têm um critério, né? Eu sou um historiador, certo? E para você fazer uma afirmação histórica, é necessário ter disponível 5 fontes documentadas, e só tem uma que revela o significado da palavra Corban. Mas eu já posso adiantar que tem mais de 80% do significado ser realmente oferta dedicada ou oferta levantada. Ou um costume como de comer sem antes lavar as mãos, sem qualquer nota explicativa. Isso nós encontramos bem comum no Evangelho de Mateus. Outra coisa muito chamativa também é a expressão reino de Deus, que no grego é basileia. E aparece essa expressão no grego 55 vezes. Uau! Querendo dizer que o Evangelho de Mateus tem o foco que o reino. E o reino está ligado a quem? A Israel. E aí nós vamos entender a aplicação deste evangelho. Jesus é o Messias prometido. O que Deus promete, ele cumpre, pois o que Deus compromete, ele cumpre. Deus não deixa o seu povo sozinho, mas em Jesus faz-se Emanuel. Então, o significado do nome hebraico Emanuel vem do hebraico Immanuel, né? Immanuel. Nós falamos Emanuel, mas o hebraico é Immanuel, tá? Que quer dizer Deus conosco, em todas as situações. Além disso, somos chamados para uma missão, a proclamação das boas novas a todos os povos. Jesus declara que a igreja é um instrumento selecionado para cumprir os objetivos de Deus na terra. Vamos lá. Mateus, então, apresenta esta aplicação toda ligada à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui no início deste parágrafo, chama-nos a atenção dessa expressão, Messias. Alguém se lembra o significado? Ela vem do hebraico, né? Como? O enviado. Não. Ungido. Enviado seria a palavra grega apóstolos, mas Messias é do hebraico, a palavra original é Machia. Por isso, lá no Antigo Testamento, você vai encontrar, lendo, claro, o texto do Antigo Testamento em hebraico, dezenas de alusões no livro dos profetas maiores e menores a Yoshua HaMashiach. Já ouviram falar dessa expressão em hebraico? Yoshua HaMashiach, traduzido é o Salvador que traz a unção. Esse é o nome do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a forma grega. Jesus Christos. Então, a língua portuguesa decidiu adotar. Interessante isso aqui, né? Tem uma história que eu não vou entrar em detalhes agora. A língua portuguesa decidiu adotar o formato grego do que o formato hebraico do nome do nosso Salvador, né? Porque nós chamamos Senhor Jesus Cristo. Esse não é um formato originalmente em língua portuguesa, mas a língua portuguesa decidiu então assumir o formato do grego, Jesus Christos, ou seja, Jesus Cristo. Já pelo original seria Yeshua HaMashiach, tá? O Salvador que traz a unção. Outra coisa bem chamativa no Evangelho de Mateus é a palavra igreja. Ela aparece pela
primeira vez em toda a Bíblia no Evangelho de Mateus. Vamos lá em Mateus capítulo 16, interessantíssimo. Se você quiser anotar essa curiosidade, é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra igreja. Até então, em nenhum livro da Escritura Sagrada, em nenhum, havia aparecido ou sido mencionada a palavra igreja. E ela aparece em Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Lendo este texto no grego, nós vamos descobrir um conjunto bem interessante que muitos desconhecem. Primeiro, a palavra que é o nome masculino Pedro. Pedro, no grego, é Petros, pedra pequena, ou rochedo pequenino. Então, eu te digo que tu és Petros, pedrinha pequena, rochedo pequenininho. Interessante isso, né? E sobre esta pedra, no grego é Petra, sobre este bloco enorme, rochoso. Quem é esse bloco grande, enorme, rochoso? O Senhor Jesus, Ele mesmo. Sobre mim mesmo edificarei a minha o quê? Igreja. Igreja. E aí a palavra grega é eclesia. Oh! E qual é a tradução ao pé da letra de eclesia? Chamados para fora. Olha que sério isso aqui. Para a gente parar para pensar. A igreja ela foi chamada para fora. E hoje parece que estamos vendo o sentido inverso. Não é errado, entenda o que eu vou abordar aqui, não é errado fazermos eventos nas quatro paredes da nossa igreja, de forma nenhuma, é saudável e necessário, mas a função da igreja é sair, é evangelizar, é pescar, é ganhar almas, mas algumas igrejas locais perderam essa visão da própria palavra bíblica eclesia. Alguém está me entendendo, gente? Não é errado de forma nenhuma fazermos eventos nas nossas igrejas, é muito saudável, desde que isto não seja a prioridade número um. A prioridade número um é a igreja ser eclesia, sair para fora, lançar as redes, ganhar as almas para Cristo Jesus. Fale, meu querido evangelista Alessandro. Fale. Pastor, eu costumo dizer na igreja que a igreja local é como se fosse um quartel-general onde nós nos preparamos, nos Exato. armamos e vamos para a batalha, para a guerra lá fora. Então, nós devemos ir Exatíssimo. dentro para ir para fora ganhar almas para Jesus. Exatíssimo, exatíssimo. Uma boa colocação que o nosso irmão Alexandro faz, né? A igreja deve ser encarada como um quartel-general, né? Um local de treinamento, de preparação, de armamento, de treinamento, para depois a igreja preparada, bem armada, estruturada, sair para fora, lançar as redes e cumprir o seu papel evangelístico, né? Isso é preocupante, irmão Alexandre, que se a igreja não está cumprindo o papel evangelístico é porque não está havendo preparação dentro do quartel. E algumas igrejas nem encaram o papel de ser um quartel, mas a Bíblia diz, né, bem claro, o próprio Jesus disse, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso até é um princípio que Jesus ensinou. Tem o tempo da igreja ficar em Jerusalém. Claro, tem o tempo da preparação, o tempo do aquartelamento, mas tem o tempo da igreja sair. Se a igreja não sai, dá problema. Claro, o problema com quem? Com o dono da obra, porque a igreja não foi fundada para ficar somente e unicamente nas quatro paredes. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso, sobre o que Jesus falou, né? Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Interessantíssimo isso. Vamos lá. O versículo-chave de Mateus é Mateus 5,17 e Mateus 28, 18 a 20. Então, essa é uma rápida visão do Evangelho de Mateus. Marcos já muda completamente. O autor
João era o seu nome hebreu, Marcos o seu nome latino. Viajou para Antioquia na companhia de seu tio Barnabé e do apóstolo Paulo, na primeira viagem missionária, Atos 12, 25, 13, 5. Não foi com os dos 12 discípulos de Jesus, mas acredita-se que fazia parte do grupo maior dos discípulos. Se tornou discípulo do apóstolo Pedro, está escrito em 1 de Pedro 5,13, de quem ouviu as narrativas mais próximas sobre Jesus e registrou no seu evangelho. Então aqui estamos aprendendo que Mateus, sim, foi uma testemunha ocular do ministério do Senhor Jesus. Ao contrário de Marcos, não. Marcos foi discípulo direto do apóstolo Pedro. Tentou uma aproximação com o apóstolo Paulo, lembram-se disso? Ele tentou uma aproximação, mas ele de primeira foi rejeitado. Você lendo esse texto vai dizer, puxa, mas que malvado, que bruto foi o apóstolo Paulo. Mas quando você lê mais adiante nas epístolas que estão lá quase no finzinho, você vai descobrir que João Marcos ainda não estava preparado. Ele aparece no cenário quase 10 anos depois, que Paulo diz, traz a Marcos, porque me é útil. Mas antes, para, você hoje não dá para o negócio, não. Fica com Pedro, te vira com ele, agora comigo, porque Paulo era muito exigente, mais do que o próprio Pedro, não é? Claro, ministérios diferentes, chamados diferentes, né? Pedro foi chamado para estruturar a igreja em Jerusalém. Já Paulo foi chamado para expandir o evangelho entre os gentios, né? E para trabalhar com Paulo, tinha que ter uma visão expansionista, uma visão de crescimento para outras nações, coisa que Pedro, nas suas limitações humanas e espirituais, ainda não estava de todo preparado, e foi o chamado de Pedro, né? Pelo que nós estudamos nas Escrituras, Pedro não saiu de Israel, não saiu, não é, da Palestina. Como a Igreja Católica bate com o pezinho no chão, dizendo, não, Pedro foi martirizado em Roma, por isso que ele foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Isso é uma falácia, isso é um engano histórico. Pedro nunca saiu da Palestina, sempre ficou ali, tá? Provavelmente o local mais longe que Pedro tenha ido tenha sido a Babilônia, pelas características da primeira e segunda carta de Pedro. O mais longe que ele teria se afastado foi a Babilônia, em torno de 1.200 quilômetros. Mas ele nunca chegou na Europa, e muito menos em Roma, né, como alega a Igreja Católica Romana. A data do Evangelho de Marcos, entre 50 e 60 depois de Cristo, e o local, sim, em Roma. Marcos, sim, esteve em Roma, viveu em Roma, conhece o ambiente em Roma. Eu já estive por 6 meses vivendo dentro da cidade de Roma para fazer pesquisas históricas e arqueológicas. Pensa numa coisa que enlouquece qualquer amante de história, qualquer amante de geografia, qualquer amante de arqueologia. Pensa numa pessoa que ama a Bíblia. É Roma. Se você cai em Roma, em Jerusalém, dá para enlouquecer, porque é muita história, e tudo batendo direitinho com o que a Sagrada Escritura nos ensina. Eu estive em Roma por 6 meses trabalhando como historiador, geógrafo e arqueólogo, né, porque era o meu trabalho na época, pelo Museu Britânico. Eu fui funcionário do Museu Britânico em Londres, Inglaterra, então eu fui destacado para fazer esse trabalho. Coisa assim, eu falei, oh meu Deus, agora eu já posso morrer. Depois de realizar esse trabalho, me leva para a eternidade, que eu estou feliz da vida, porque era o sonho da minha vida, fazer um trabalho, né, a nível da minha profissão na área da geografia, da história e da arqueologia. Conheci a fundo as catacumbas de Roma, os locais por onde passou o apóstolo Paulo, por onde passou Marcos. Conheci toda a geografia da Itália. É muita história, gente, é muita história que você se emociona, se você é amante, não é, de história, geografia, arqueologia e da Bíblia ao mesmo tempo, você se emociona ver ali a história vivinha, mantida e conservada
por mais de 3.000 anos de existência. Propósito do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos parece ser direcionado aos crentes romanos, particularmente os gentios. Marcos escreveu como um pastor para os cristãos que já tinham ouvido e acreditado no Evangelho. Ele desejava que eles tivessem uma narrativa biográfica de Jesus Cristo, mostrando que mesmo o Salvador do mundo buscou ser servo e sofrer por amor. Assim, buscou fortalecer a sua fé dos crentes diante da perseguição severa e ensinar-lhes o que significava ser seus discípulos. Em outras palavras, a cultura romana valorizava muito a força bruta, a força do pulso, a força das armas. Os romanos tiveram o maior império que cobriu o planeta Terra, ou pelo menos mais de 70% da Europa, hoje, que você conhece, ela foi coberta pelo Império Romano. 25% do norte da África fez parte do Império Romano. 20% do continente asiático fez parte do Império Romano. Foi o mais poderoso de toda a história, tanto em armamento militar bélico, como em expansionismo. Em questão de dinheiro, riqueza, joias, sem dúvida foi o babilônico e o medo-persa, mas em expansionismo bélico militar, sem dúvida, foi o Império Romano. Com esse conceito de força, de brutalidade pela força, é que Marcos apresenta Jesus como o servo. Por quê? Os romanos também estabeleceram a maior rede de escravidão ou de escravocatura do mundo. Nunca se viram tantos escravos na face da terra como na época do Império Romano, né? O Império Romano começa a aparecer por volta do ano 63, né, antes de Cristo, né? Ele é consolidado com a César Augusto ou Otaviano Augusto no ano 14 a.C. como primeiro imperador, até a queda do Império Romano no ano 476 depois de Cristo pela invasão dos bárbaros. Ou seja, em mais de 1.000 anos de história, o Império Romano ele teve a maior rede de escravos como nunca se viu em toda a história. E que apropriado foi para Marcos, né? Apresentar Jesus como escravo. Como assim? Ainda que se fala aqui de servo, porque a palavra escravo, anote aí, a palavra escravo e a palavra servo no grego é a mesma, doulos. Se escreve doulos, D-O-U-L-O-S, mas se pronuncia doulos. Então, a palavra escravo e a palavra servo no grego é a mesma, doulos. E quando Paulo fala, Paulo, apóstolo e escravo de Jesus Cristo. Outras epístolas dizem Paulo, apóstolo e servo. Então, ele está alternando a expressão servo com a expressão escravo. Por quê? Porque no grego é a mesma palavra, doulos. Então, Jesus é apresentado como doulos, como escravo, como servo, e que estava sofrendo por amor, e que veio, na verdade, sofrer por amor. A aplicação do Evangelho de Marcos. Assim como Jesus foi um servo humilde, um escravo humilde, submisso, nós também devemos ser, não buscando ser servido, mas servir e dar a nossa vida em resgate de muitos. Não importa quais sejam as provações, Jesus nos chama à fidelidade e uma vida de humildade, serviço e discipulado. Então, o Evangelho de Marcos, ele nos traz 3 princípios importantíssimos da vida cristã e da liderança cristã, que é a humildade, o serviço e o discipulado. Humildade não é a questão de você ser uma pessoa simples. Alguns confundem humildade com aquela pessoa que tem baixa escolaridade. Não, 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 não. Biblicamente, humildade é a pessoa submissa, obediente, debaixo da dependência total e completa do nosso Deus. Serviço,
A própria palavra diz servir, se doar, se entregar e discipulado, aprender a ser parecido com o mestre. O Evangelho de Lucas. O mesmo autor produziu Lucas e Atos. Você descobre isso lendo Lucas, não é? 1:4 e Atos 1:1. Sendo que a tradição unânime atribui tais obras a Lucas. No texto original, nos primeiros manuscritos originais, nas cópias, melhor dizendo, dos rolos que deram origem ao Novo Testamento, Lucas e Atos fazem parte de um só volume. Olha que interessante. Com o transcurso dos séculos, quando a Bíblia começou a ser classificada e dividida em livros, capítulos e versículos, é que Lucas e Atos são separados. Então, pelo correto, se a gente for seguir pelos rolos, pelas cópias dos rolos ligados aos originais, o correto seria, Mateus, Marcos, Lucas, Atos e João. E não como temos nas nossas Bíblias, mas esta divisão ou esta classificação dos livros da Bíblia se deu, né, no século XIII. Já não é uma coisa nossa, já não é responsabilidade nossa. Decidiu, então, um sacerdote inglês colocar os 4 evangelhos juntos e depois o livro de Atos dos Apóstolos. É o mesmo caso de Esdras e Neemias. Nos manuscritos originais, em hebraico e em aramaico, Esdras e Neemias, são um único volume. Não sei se vocês sabiam disso, é bem interessante. Quando você pega a Bíblia hebraica, né, que é a chamada Torá, Esdras e Neemias é um só volume, muito interessante. A mesma coisa os livros de Samuel. Não existe o primeiro e o segundo livro de Samuel. Tem um livro de Samuel. Olha que interessante. A mesma coisa os livros de reis. Não tem um primeiro e segundo de reis. É um livro dos reis, né? E a mesma coisa acontece com crônicas, né? Nas nossas Bíblias é primeiro e segundo livro das crônicas. Na Bíblia hebraica não, é o livro das crônicas. Então, é tudo bastante diferente, né? Como Esdras e Neemias, um só volume, e Lucas e Atos, né? Seria originalmente um só volume. Mas vamos lá. Lucas é conhecido, segundo em Colossenses 4,14, como médico amado. Mas a história secular, através de Eusébio de Cesareia, do historiador grego Heródoto, tá? E do historiador grego Filo, descobrem que não apenas Lucas era médico. Lucas era biólogo, e um dos bons. Era geógrafo e historiador. Sério? Ele era um polímata da época. O que é um polímata? Uma pessoa que tem vários talentos, profissões e atribuições profissionais. Leonardo da Vinci, segundo a história secular, é considerado o maior polímata de toda a história da humanidade. Alguém já ouviu falar de Leonardo da Vinci? O que pintou a Mona Lisa, o famoso retrato, que vale a bagatela de 600 milhões de dólares? Está lá no Museu do Louvre, em Paris, na França. Já vi dezenas de vezes uma pintura meio sem graça, mas vale 600 milhões de dólares. Por quê? Porque foi Leonardo da Vinci quem pintou. Leonardo da Vinci tinha 10 profissões. Ele foi o inventor da asa delta, ele foi o primeiro arquiteto a criar os princípios da arquitetura que hoje conhecemos, foi o primeiro engenheiro, foi um homem louco. Louco assim, entre aspas, mas ele teve 10 talentos, 10 profissões. A nível bíblico, Lucas é considerado um polímata, porque ele foi um geógrafo, ele foi um biólogo, um médico e um historiador, mas a Bíblia só o assinala como médico amado, mas a história mostra ele com 4 profissões. Foi companheiro fiel de Paulo, 2 de Timóteo 4,11. Lucas era gentio, não era de nacionalidade judaica. Companheiro de Paulo e médico. Escreveu 2 volumes, Lucas e Atos, 2 volumes para nós, mas no original era um só volume.
como os 2 volumes sobre a história do cristianismo, início e desenvolvimento. Um se refere à vida e ministério de Jesus, o Evangelho, e outro à expansão da igreja, Atos. Lucas é, de certa forma, considerado o primeiro historiador da igreja. Temos vários historiadores paralelos, não é? Como Flávio Josefo. Alguém já ouviu falar de Flávio Josefo? Flávio, famoso escritor da história dos Hebreus. Nossa irmã Janda está lá atrás com o livrão do Flávio Josefo, né? Está lá destacadão. A história, muito bom. Se você tiver interesse em ter também esse livro, você vai encontrar muitos registros do Antigo Testamento sendo confirmados por esse historiador judeu chamado Flávio Josefo. Outro historiador também importante, Filo. Esse é grego. A mesma coisa, Eusébio de Cesareia. A lista é muito grande, mas o primeiro historiador da igreja, definitivamente foi Lucas. A data, provavelmente no final da década de 50 e início de 60 depois de Cristo. Estamos observando que Mateus, Marcos e Lucas quase sincronizam a mesma data, com algumas diferenças. O local ainda até hoje é incerto, mas há uma boa possibilidade que houvesse sido também Antioquia da Síria. Mas o propósito de Lucas é bem diferente. Buscou apresentar Jesus como o perfeito homem divino, porque Lucas está falando com quem? Com os gregos. Ele foi escrito para os gregos. Escreveu para o povo grego, cujo ideal era o homem perfeito. Quando falo homem perfeito, é o ser humano perfeito, perfeito na moral, perfeito na beleza estética, física. Como historiador, buscou apresentar um relato certo e convincente sobre os eventos da vida de Jesus, e é o único evangelista que declaradamente empreendeu algo com uma pesquisa biográfica. Por isso ele é chamado o evangelista do Espírito Santo. A aplicação. Lucas tem muitas aplicações. Como médico, ele dá grande ênfase no ministério de Jesus entre os pobres e oprimidos, que eram literalmente impotentes para melhorar sua sorte na vida e estavam especialmente abertos à mensagem que a vós outros está próximo ao reino de Deus. Lucas 10, 9. Esta é uma mensagem que devemos levar para aqueles ao nosso redor que desesperadamente precisam ouvi-la. Os cristãos devem seguir o exemplo de Jesus de levar as boas novas de salvação para os espiritualmente pobres e necessitados. Vamos fazer um rápido resuminho através dos nossos slides do que já estudamos até o momento. Vamos lá? Vamos então aqui colocar na nossa telinha um rápido resuminho, bem rápido, para nós darmos então prosseguimento. Isso, estão todos enxergando os nossos slides? Todos estão enxergando, sim ou não? Isto, você já tem eles lá no grupo, alguns eu já enviei até mesmo no privado, mas vamos lá então. A palavra testamento, tá ali como se escreve no grego diatheke, quer dizer aliança, pacto ou última vontade de uma pessoa que se deve vigorar depois de sua morte. A palavra testamento está ligada com a matéria que estamos estudando, né? Novo Testamento. Hebreus 9:16 diz: pois onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Deus profetizou por Jeremias o Novo Testamento, e chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Jeremias 31:31. Jesus firmou um novo pacto, uma nova aliança, um novo testamento. Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Lucas 22:20. Os apóstolos foram enviados a anunciar um novo pacto. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. Cristo é mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Hebreus 9:15. Os apóstolos ensinaram, chamando nova essa aliança. Ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Hebreus 8:13. O contexto histórico do Novo Testamento, já falamos alguma coisa.
Primeiro, nós temos que olhar para o passado, temos que olhar para o Antigo Testamento, 1.500 anos de história, acontecimentos desde a criação até o retorno do cativeiro babilônico. Aí entra o período intertestamentário, os 400 anos de silêncio profético, fatos ocorridos durante o intervalo de anos entre o Antigo e Novo Testamento. É a visão de Daniel, não é? Do sonho da estátua de Nabucodonosor que aqui apresentamos. E o Novo Testamento, eventos ocorridos durante o intervalo do nascimento de Cristo, até o último registro apostólico no livro do Apocalipse. Temos aqui uma representação melhor da estátua de Nabucodonosor, a cabeça representando Babilônia, o peito e braços de prata representando o Império Medo-Pérsia, e assim por diante, né? Falando da Grécia, do Império Romano e da Europa nos dias de hoje, preparando-se para entregar o governo nas mãos do anticristo. Aí temos os períodos históricos. Primeiro, Babilônia, de 605 a.C., política de cativeiro marcada por Nabucodonosor. 3 levas de escravos para a Babilônia, 70 anos de cativeiro. Muitos judeus assumiram altos cargos, adoravam na sinagoga, estudavam o aramaico, que se tornaria a língua oficial, comercializavam produtos. Muitos judeus comerciantes ficaram na Babilônia. Aí temos o Medo-Persa, que foi chamada política de repatriamento por Ciro, em 535 a.C., com Zorobabel, reconstrução do segundo templo, em 485 com Esdras, reforma religiosa. Aí começa o rabinismo, em 445 a.C., com Neemias, reconstrução de Jerusalém, e as escolas rabínicas passam a existir, onde o aramaico como língua ganha domínio, ganha protagonismo. Aí vem a Macedônia, 331 a.C., a política de helenização com Alexandre o Grande, 320 a.C., com os Ptolomeus, respeito cultural, entra a Septuaginta, a versão dos 70. Depois, os Seleucidas, em 198 a.C., desrespeito cultural, a profanação por Antíoco IV Epífanes, e em 167 a.C., com os Macabeus da revolta judaica, comemorando-se a festa do Purim. Aí vem Roma. Pompeu invade a Palestina em 63 a.C. e começa a política provincial até o primeiro imperador César Augusto. Aí Roma entra com uma administração altamente complexa, um respeito cultural religioso, entra a cidadania romana e entra a Pax Romana. Foi nesse contexto de Roma que Jesus viveu. Transformações do período intertestamentário, fim do monarquismo e do profetismo judaico. O aramaico substituiu o hebraico, o comércio foi introduzido, a economia agrícola, judeus e samaritanos se separam etnicamente, o helenismo ameaçava o judaísmo, o sacerdócio se tornou a fonte central do poder político, formação de partidos, seitas pró e contra a helenização, Herodes e Roma, e o estudo da lei e interpretações rabínicas. Vemos o contexto político. Aqui nós temos a listinha de alguns imperadores romanos, não de todos eles, só para você entender como eles influenciaram na história do Novo Testamento. Augusto foi imperador de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. No tempo de Augusto, biblicamente, ele foi o responsável pelo recenseamento, está lá em Lucas, capítulo 2. O nascimento de Jesus aconteceu no governo de Augusto. O infanticídio, a morte dos inocentes, aconteceu no governo de Augusto. Tibério, de 14 a 37 depois de Cristo. Ali se desenvolveu o ministério de Jesus, foi o tempo do início da era apostólica e o início da era da igreja. Quando Calígula foi imperador entre 37 e 41 depois de Cristo, houve a perseguição da igreja pelos judeus, o martírio de Estevão e a conversão de Saulo. Cláudio, quando foi imperador, foi de 41 a 54 depois de Cristo. Biblicamente, houve a expulsão de muitos judeus de Roma. Foi o período que as cartas e os evangelhos foram redigidos e o concílio de Jerusalém se deu sob o governo do imperador Cláudio. Nero,
de 54 a 68 depois de Cristo. Houve a perseguição da igreja em Roma e o martírio de Pedro e Paulo. Vespasiano, de 69 a 79 depois de Cristo, ocorreu a destruição de Jerusalém e a diáspora, que é o espalhamento de todos os judeus no mundo. Domiciano, de 81 a 96 depois de Cristo, a perseguição da igreja em Roma de novo, a prisão de João em Pátimos e a redação do livro do Apocalipse. Isso aqui é muito interessante. Muitos só leem a Bíblia e aprendem a identificar dois Herodes. Alô? Muitos, ao lerem o Novo Testamento, aprendem a identificar só dois Herodes. Mas você sabia que tinha mais de dois? É uma dinastia. Ó, Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Filipe, Herodes Arquelau, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II. O quê? 6 Herodes? Deu um nozinho na cabeça, né? Vou lá, vou devagar para ninguém espirra na cabeça. Herodes o Grande, rei da Judéia, entre 37 e 4 a.C. Era invejoso, violento e assassino, fez aliança com Roma. Ele ajudou na construção ou remodelação do segundo templo de mármore. Ele foi responsável pela morte dos inocentes ali em Belém, de acordo com Mateus 2,16. Este foi Herodes o Grande. Aí vem o seu filho, Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia e da Pérea, governou de 4 a.C. a 39 depois de Cristo. Quem era ele? Era ele na Bíblia. Era violento e vingativo, Lucas 3,9. Jesus o chamou de raposa, Lucas 13,32. Foi ele o responsável do adultério com Herodias de Filipe, seu irmão, Mateus 14,3. Mandou decapitar João Batista, Mateus 14,10. Recebeu Jesus para ser julgado, Lucas 23,7. Este quem foi? Herodes Antipas. Mas Herodes Filipe, quem foi Herodes Filipe? Tetrarca da Iturei e Traconite, governou entre 4 a.C. e 34 depois de Cristo. Foi pacífico e foi traído pelo seu irmão Antipas, de acordo com Mateus 14,3. Herodes Arquelau, outro etnarca da Judéia, Samaria e Idumeia. Meu Deus, é muito Herodes. Um já faz uma bagunça, mais de 2, então complica. Esse governou de 4 a.C. a 6 depois de Cristo. Foi violento e este estava governando na época que Jesus retornou para Nazaré. Mateus 2,22. Aí temos Herodes Agripa I, olha que interessante, rei da Judéia e da Palestina toda. Governou de 37 a 44 depois de Cristo. Foi esse que matou Tiago, olha, lá em Atos 12:2, prendeu a Pedro, Atos 12:13, recebia culto, Atos 12:22, e morreu comido de bichos. Alguém já leu isso na Bíblia? Por ele não ter dado glória a Deus, ele morreu comido de bichos, de vermes. Está lá em Atos 12:23. Quem foi esse? Herodes Agripa I. E Herodes Agripa II também foi rei da Judéia e de toda a Palestina. Esse governou do ano 50 ao ano 100 depois de Cristo. Ouviu o depoimento de Paulo, Atos 26:1. Aconselhou Fésto sobre Paulo, Atos 26:32. Apoiou a Roma na revolta judaica que levou à destruição do templo por Tito em 70 depois de Cristo. Herodes Agripa II teve 2 governadores debaixo do seu governo, Félix e Festo. Félix governou parte da Palestina entre 52 e 60 e ele é mencionado em Atos 24:3. Festo governou entre 60 e 62, uma partezinha da Palestina, e ele é mencionado em Atos 24:27. Depois vamos entrar no contexto social, mas antes de nós entrarmos no contexto social, vamos voltar então à apostila e vamos ao Evangelho da Diferenciação, o Evangelho de João, o Evangelho que apresenta Jesus como Deus, como Filho de Deus. Alguma dúvida, alguma pergunta, ou estamos até um momento tranquilos? Se você tem alguma pergunta ou dúvida dentro dos 3 evangelhos, dos evangelhos sinóticos, solta aí a sua dúvida, a sua pergunta.
Se não tiver dúvidas ou perguntas, então continuamos, porque daqui a pouquinho vamos corrigir o nosso primeiro bloco de exercícios. Nosso irmão Alexandro, solta aí a sua dúvida ou a sua pergunta ou a sua abordagem. Está tudo tranquilo? Perfeito. Evangelho de João, página 16. O Evangelho de João é consideravelmente diferente dos sinóticos em sua composição e estilo. Tem um conteúdo rico e é teologicamente profundo, o que o tornou o evangelho mais comentado de todos os tempos, considerado de muita profundeza devocional, espiritual e teológica. Era o evangelho preferido de Lutero, ou seja, o famoso reformador alemão. Martim Lutero tinha uma paixão grande pelo evangelho de João. É inegável, de qualquer modo, que o estilo literário, bem como a teologia deste evangelho, é bem diversa dos demais, principalmente no que diz respeito à sua assim chamada alta cristologia. O teste do seu tempo deu ao quarto evangelho a supremacia entre todos os livros do mundo. O evangelho de Lucas é o mais bonito, o evangelho de João é supremo em sua altura e profundidade e alcance do pensamento. A imagem de Cristo apresentada aqui é única e conquistou a mente e o coração da humanidade. Aqui encontramos o coração de Cristo. Comentário feito pelo pastor A.T. Robson em seu livro Cristologia. O autor, olha que interessante, João é todo diferente dos três. Enquanto que os demais evangelhos, os autores são facilmente identificáveis, João não. O evangelho não declara o nome do autor, mas dá o seu pseudônimo. O que é o pseudônimo? É um nome falso ou uma expressão que o identifique nos bastidores. E esse pseudônimo, qual foi? O discípulo a quem amava. Foi quem escreveu o evangelho. Foi uma testemunha ocular, junto com Mateus, né? Porque Lucas e Marcos não foram testemunhas oculares, mas Mateus e João, sim. Era pescador judeu, fazia parte do grupo dos 12 discípulos, tomou parte na última ceia e reclinou-se ao peito de Jesus. Foi o único presente na crucificação, e a ele Jesus confiou o cuidado de sua mãe. Correu até o túmulo vazio juntamente com Pedro. As informações acima nos apontam que o apóstolo João foi o seu autor. Os pais da igreja confirmaram essa informação. Quando eu falo pais da igreja, foram aqueles que sucederam o apóstolo João, não é? Policarpo, Tertuliano, Irineu, tá? Então nós estamos vendo aqui. João era irmão de Tiago, ambos filhos de Zebedeu, também conhecido como filho do trovão. E a data da redação do Evangelho de João, lá na frente, entre os anos 80 e 100 depois de Cristo, e provavelmente em Éfeso, na Ásia Menor. O propósito de João. O autor deixa muito claro o seu propósito ao escrever. Diz ele: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Como este foi o último evangelho a ser escrito, seu autor não se preocupou em repetir histórias e fatos que os outros já haviam narrado, mas completar a obra dando outra visão. Seu objetivo era mostrar Jesus como Filho de Deus, o Criador encarnado e a sua essência divina. Agora, olha que interessante, isso aqui é muito chamativo, olha só. Existem 3 objetivos principais para João escrever o seu evangelho. Número 1, mostrar Jesus como Cristo e levar a fé, ou seja, mostrar Jesus como o ungido. Fortalecer a fé dos cristãos perseguidos. Combater heresias. Que heresias? O gnosticismo e o docetismo. Só para vocês entenderem um pouco. O gnosticismo ensinava que Jesus e Cristo eram pessoas totalmente separadas e diferentes. Jesus se tornou Cristo depois da ressurreição dentre os mortos. Assim ensinava o gnosticismo. O gnosticismo é uma heresia que negava, em outras palavras, a divindade original
do Senhor Jesus. Eles não conseguiam entender que um ser humano, igual a mim e a você, de carne e osso, poderia ser Deus ao mesmo tempo. Então, isso é um pensamento gnóstico, ou seja, não há cabimento que no corpo de um ser humano possa caber um Deus. Isso na cabeça, né? E o docetismo, por outro lado, é uma heresia que negava a humanidade de Jesus. O gnosticismo, a divindade, e o docetismo, a humanidade. Veja só que coisa doida, né? Então, eles propagaram essas doutrinas no tempo de Jesus, e o apóstolo João vem e deixa bem claro, dizendo que Jesus foi homem e Jesus foi Deus, o perfeito homem e o completo Deus. Como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Características principais do Evangelho de João: simplicidade de linguagem, ênfase na natureza divina de Jesus ao invés da ética, paternidade espiritual de Deus, os últimos dias da vida de Jesus e, coisa linda, a ênfase no Espírito Santo. Jesus, certa feita, disse: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o quê? E esqueci o resto do versículo. Ai, me ajude alguém. Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o quê? O Consolador. Sério? Consolador. Sério? Gente, eu não me lembrava disso, não. Está faltando alguma coisa nesse versículo. Tem certeza? Só isso? Para por aí? Vamos lá no Evangelho de João, eu acho que alguém está O se Espírito esquecendo. da verdade. Não, está faltando ainda alguma coisinha. O Pai, ele gerará o Consolador e o Espírito. Não, Será está convosco faltando, todos os tá dias até a faltando consumação do tá século. faltando alguma coisinha importante. Ó, vocês estão falando a coisa certa. Ninguém está errando aí, mas só está faltando um detalhe importantíssimo. Eu rogarei ao Pai o quê? O quê? Outro Consolador. Eu falei outro consolador. Outro. Evangelho de João 14,6, vamos lá? Vamos ler e anotar, isso aqui é importante. Evangelho de João 14,6. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Anote aí. Outro. Me acompanhe. Para Jesus ter feito esta oração e colocado a palavra outro, o que quer dizer isso? Que havia mais de um consolador. Confere? Sim ou não? Eu nunca vou dizer outra pessoa se não houver uma segunda pessoa na jogada. Estão me entendendo? Eu nunca vou usar a expressão outro se não existir uma segunda, uma terceira pessoa envolvida. Confere, gente? Confere? Jesus não estava usando uma expressão assim por dizer. Não, não. Então, isso quer dizer o seguinte: o próprio Jesus é o Consolador. E o mais interessante, no grego existem duas palavras para a palavra outro. Ó, em português é outro, mas no grego tem duas palavrinhas que são traduzidas por outro: heteros e alos. Heteros, de heterodoxo, de heterossexual, e alos, de alopatia. Qual a diferença? Heteros, diferente, diferenciado, separado. Alos, o mesmo, igualzinho, na mesma essência. Opa, o que estamos aprendendo daí? Que Jesus enviaria alguém igualzinho a ele. Igualzinho a ele. A palavra consolador no grego é paracleto, ou paracletos. Quer dizer aquele que está grudado ao ombro. Então, Jesus é aquele que está grudado no ombro. Então, Jesus quis dizer, eu vou enviar alguém igualzinho a mim. Igualzinho, vocês não vão sentir falta de mim, não. Porque ele vai estar grudadinho com vocês, no ombro, ombro a ombro. Ele vai ser o paracleto de vocês. E o que hoje o Espírito Santo faz? Ele não está grudadinho com a gente? Sim ou não? Ele não está juntinho da gente?
A gente vai, ele vai conosco. A gente volta, ele volta conosco. A gente deita, ele deita conosco. Porque agora ele vive, habita dentro de nós. E outra coisa linda que o Espírito Santo faz. Ele fala da parte do Pai, olha só, e da parte do Filho. Mas em nenhum lugar da Bíblia você vê o Espírito Santo falando dele próprio. Em nenhum lugar da Bíblia você vê o Espírito Santo trazendo glória para ele próprio. Mas a Bíblia autoriza que podemos adorá-lo como Deus, porque ele é Deus. Mas o lindo de tudo isso é que ele não exige adoração, ele não pede. Ele não grita, me adorem, que eu sou Deus. Não. Ele apresenta o Pai e apresenta o Filho, revelando o Pai, revelando o Filho. Gente, a gente tem que aprender com o Espírito Santo. E muito. Ele é um gentleman. Ele é um cavaleiro. Ele é digno de toda glória e de toda adoração? 100%. Mas ele não pede em nenhum lugar. Gente, em nenhum lugar da Bíblia o Espírito Santo pede adoração para ele. Embora ele é Deus. E Paulo diz que devemos adorá-lo porque ele é Deus. Mas ele traz honras e glórias ao Pai e honras e glórias ao Filho. Amém, irmãos? Alguém está entendendo isso aqui ou não? Isso é lindo demais. Temos que aprender com o Espírito Santo. Temos que aprender a humildade do Espírito Santo. Temos que aprender a ética do Espírito Santo. Temos que aprender como o Espírito Santo honra. Meu Deus! Alguns aí estão um pouquinho distantes, né? Não estou falando de vocês, mas alguns assim, que estão pensando, né? Que estão sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Então, nós vamos estudar uma matéria chamada paractologia, né? A doutrina do Espírito Santo. Isso vai abalar. Calma, tranquilo. Isso vai ser lá no médio em teologia. Ainda tem um pouquinho de água para passar debaixo da ponte. Deixa eu terminar rápido, porque nós temos que corrigir os exercícios. Evangelho de João, capítulo 19. Vou mostrar um negócio para vocês. Todos nós lemos, mas não entendemos o que isso quer dizer, na maioria das vezes. João 19, capítulo 19. João, capítulo 19. João, capítulo 19. Deixa eu ver aqui se está o texto aqui. Seu 17, deixa eu ver aqui. 19, ok. Deixa eu ver aqui. Ok. Vai tomar tempo. Eu prefiro, então, mudar de ideia. Vai tomar tempo, porque eu queria mostrar para vocês uma curiosidade que muitos leem nesse capítulo, mas não entendem, mas vai tomar um pouquinho de tempo. Vou fazer o seguinte. Vou deixar para a próxima aula, já vou fazer aqui anotado, para que tenha o mais importante, nós corrigimos os exercícios, né, para vocês terem em consideração quem acertou, quem errou. Então, mas fiquem aí. Então, nós vamos trabalhar com essa curiosidade, ou duas, né, dentro do Evangelho de João. Deixa eu aqui só colocar aqui que nós vamos, então, no dia 8, na próxima aula, continuarmos na página 17 e falarmos sobre estas curiosidades, né, que muitos estão lendo aí no Evangelho de João, no capítulo 19, e não estão dando a devida compreensão. Vamos aos exercícios? Vamos lá rapidinho? Porque eu não quero passar muito das 10, quero encaixar direitinho com 10 horas da noite. Vamos lá. Assinale com X entre os parênteses correspondentes à alternativa que julgar correta. Eu dou o número e vocês, por favor, por gentileza, me deem a letra que você considera que é a correta. Mateus, também chamado Levi, letra A. A. Era coletor de impostos para o Império Romano. Então, número 1, A. 2, segundo Lucas 5, 27 e 28, Mateus, ao ser chamado por Jesus, letra A. A de novo, deixou tudo e seguiu. 3, o Evangelho de Mateus, qual a letra correta? B. B, possui mais de 50 vezes, na verdade, 55 vezes, a expressão reino dos céus. Então, 3, letra B. 4, A letra B. dos muitos milagres registrados em Marcos, A. 8 deles provam o poder de Jesus sobre as enfermidades. Número 4, letra A. Número 5, o Evangelho de Lucas, qual a letra?
Aí começou a baixar a música ficou Ah. devagar agora. Hã? A. É uma vida de Cristo, como viram as testemunhas oculares. Então, número 5, letra A. Número 6, o propósito principal de João é inspirar a fé em Jesus Cristo como? A. Letra D. Filho de Deus. D. B. B. Acabamos de falar. O Filho de Deus, a divindade. Então, João traz o quê? Enfoca a divindade de Jesus Cristo. Letra D, Filho de Deus. Aqui é pegadinha, gente. A partir da número 7 é só pegadinha. Número 7. João registra quantos milagres? Aqui, C. Engasgaram em algum lugar? A. tem mais de 10 milagres. Não. C. 7. Letra B. 8 milagres. Errei. Yeah! Se você pesquisar, tem alguma coisa na apostila? Tem. Mas não, e o que não tem é para o aluno começar a pesquisar, trabalhar com pesquisa. 8 milagres. E essas pesquisas estão no Google e naquela Bíblia que eu postei para vocês. Eu não postei a Bíblia de por acaso. A Bíblia Thompson, lá no finalzinho, na narrativa dos livros, traz todos esses detalhes, se você observar com atenção. Então, número 7, letra B, 8 milagres. Número 8. O autor de Atos é Lucas, o médico amado. O livro, em certo sentido, uma continuação do Evangelho de Lucas. E qual é a letra? E, A. Foi destinado a Teófilo. Pelo. Você vê lá no início do Evangelho de Lucas e no início do Evangelho de Atos, a pessoa para quem ele destina os livros. Teófilo, amado. Tem que prestar atenção nisso. Então, 8A. Número 9, a carta aos Romanos. Qual é a letra correta? Hã? A. Tem como tema principal o plano da salvação. Então, 8 e 9, letra A. Número 10, presta atenção, isso aqui é uma pegadinha bonita, dá para confundir, ó. O dom gratuito de Deus requer a crucificação da corrupta natureza humana. E, qual é a correta aqui? D. D. Tem certeza? Letra D. letra Eu botei D. E D de dado. nenhuma resposta acima é verdadeira. A Acertei. irmã Jandra lá, pegou É. certo. Tem que ler com muita atenção, gente, todas elas. Que elas não estão batendo em nenhuma. Se não está batendo em nenhuma, a que mais se encaixa é a letra D. Nenhuma resposta acima é verdadeira. Número 10, letra D. Número 11, na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala principalmente... B. Qual a letra? B. De novo, seu próprio ministério. B. Aí, para você B. entender isso, letra D. Número 11, D de dado. Isso. 12, Gálatas tem como tema principal, qual a letra? A. A defesa da doutrina da justificação pela fé. Número 12, letra A. 13, a carta de Paulo aos Filipenses, qual é a letra correta? D. D de dado. Não pode jamais. Isso. Filipenses não fala em momento nenhum de ressurreição. Então não pode ser. Então fala da ressalta da vitória e o gozo do crente em todas as circunstâncias. 14. A primeira aos Tessalonicenses. Qual é a letra correta? De novo. Meus irmãos, sugiro que vocês leiam. Acertei também. Trata especialmente do conflito entre a carne e o espírito. Dê uma lidinha lá na carta de Paulo, a primeira aos Tessalonicenses. Você vai descobrir o tema, fácil. Número 15, então 14, letra A. Número 15, 2 Timóteo talvez tenha sido escrito em Roma, entre 65 e 67 depois de Cristo. Esta carta, essa aqui é fácil. Esta carta o quê? Qual é a letra? B. B. Revela o fim da carreira de Paulo. Prossegui para a meta, guardei a carreira, guardei a fé. Meus irmãos, não se esqueçam disso. Número 15, letra B.
Número 16. Essa é fácil. O Evangelho de Marcos é D. D de dado. D de dado, o mais curto de todos os evangelhos. Evangelho. 16D, o mais curto de todos os evangelhos. 17. O Evangelho de Marcos registra quantos milagres? 18. Letra 18. A. B. Ah. 19 milagres. Pastor, que é isso? Pesquisa, gente. Onde que diz? 19 milagres. A Bíblia Thompson que mandei para vocês tem tudo mastigadinho, tá tudo lá. 17, letra B, 19 milagres. 18, Colossos, a cuja igreja Paulo escreveu uma carta, é uma cidade da onde? A. A. B, B. da Ásia Ásia Menor. Menor. Jamais Colossos poderia ser uma cidade da Galileia. O nome é grego, então não existem nomes gregos na Palestina. Então, 18, letra B. Número 19, a carta aos Colossenses. Se você já leu, vai saber. Se você não leu a carta aos Colossenses, vai ter dificuldade aqui, ó. A carta aos Colossenses pode ser dividida em quantas partes? A. 6 partes. Mas eu já li, pastor, eu não percebi. Lê de novo, que você vai perceber as 6 partes. Letra D, 19, letra D, 6 partes. O tema principal de 2 João, isso aqui é fácil. Tão pequenininha. Ó, se você errar essa, é de quem não prestou atenção mesmo. Vamos lá, o tema principal de 2 João qual é? B. B. Gente, é tão pequenininho, vocês não perceberam o tema? Não acredito! Alguém salva aí a pátria? Qual é a letra certa? Número 20. D. Letra A. A. Os primeiros 3 versículos vocês já descobrem o tema. Uau! Acho que eu vou dar dever de casa para vocês, né? Estudarem a 2ª carta de João. É pequenininho. Aí vocês vão descobrir o tema. Discurso sobre a verdade e o erro. A número 21 tem um erro. Erro meu de digitação. É 3ª de João. Por favor, corrijam lá. É verdade. 3ª de João. Foi um erro meu de digitação. É. Então, o tema de 3ª de João envolve 3 personagens. Qual é a letra certa? C. C. Gaio, Diótrefes e Demétrio. Gaio. Número 22. O motivo da carta de Judas é... Qual é a letra? E. Essa é fácil demais, irmãos. Será que vocês não leram ainda os 25 versículos da carta de Judas? B. B. Hã? B de bala, B de Brasil. Exortar acerca da defesa da fé. 22, letra B. 23, o livro do Apocalipse foi escrito possivelmente em Patmos, ilha que fica aonde? Ásia Menor. Aonde? Qual a letra? Qual a letra? C de casa, na costa ocidental da Ásia Menor. 24. De acordo com a opinião tradicional, Apocalipse foi escrito... 90 Qual a letra? P. A. Perto do ano 96 depois de Cristo. Então a A e a C estariam no páreo, mas a correta é a letra A. Essa aqui é uma pegadinha. Atenção, atenção. 25. Marque a sentença errada, a errada. Qual é que você encontra aqui como errada? A. A. Eu botei A. A. B. B. É só você ler. Porque Esmirna era uma igreja pobre. Já leram sobre as igrejas do Apocalipse? É só você ler com atenção. Então, Esmirna era uma igreja pobre. Eu coloquei aqui como rica, então essa frase está errada. Vamos rapidamente, já deu 10 e 1. Uma recapitulação para ver se alguém aqui se perdeu no caminho. Número 1, letra A. Número 2, letra A. Número 3, letra B. 4 e 5, letra A. 6, D. 7, B.
8 e 9, letra A. 10 e 11, D. 12A, 13D, 14A, 15B, 16D, 17 e 18B, 19D, 20A, 21C, 22B, 23C, 24A e 25B. Confere direitinho aí, do seu lado? Confere direitinho? Próxima aula. Preparadinhos? Vamos fazer para a próxima aula, para trazer pronto para a próxima aula, para corrigirmos o último bloco. Página 5, página 6. Página 5, página 6. 20 questõezinhas. Coloque entre as chaves um X para certo e um O para falso. Ao invés de você colocar C para certo e E para errado, você vai trocar, só para driblar o seu cérebro. X para certo e O para falso. Dever de casa, então, trabalhe em cima disso aqui durante a semana. Próxima aula, dia 8, estaremos, então, corrigindo estas 20 questões. Amém? Perguntas, dúvidas? Faça agora, ó, caladinho, até a próxima aula. Tudo certinho? Amém. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Percebo que alguns, né, entraram hoje aqui com muito sacrifício, dificuldade, luta, alguns bastante cansados pelo dia de trabalho, mas o importante é que chegamos ao fim com vitória. E assim é a nossa batalha, né? Tanto a batalha da vida como a batalha do cristão, e vamos conquistar e vencer no poderoso nome de Jesus. Deus falou alguma coisa com você hoje, através da sua palavra ministrada? Deus falou alguma coisa com você? Falou? Comigo falou. Comigo falou. Se não falou, minha oração é que quando você voltar a rever esta aula através do vídeo gravado, o Espírito Santo possa falar poderosamente com você. Quero pedir o pastor Anderson Ramalho, vai estar abrindo aí o seu áudio lá de Porto San Lucie, tá? Colocar o computador um pouquinho perto dele, né? Porque o áudio às vezes dá um pouquinho de dificuldade. E ele então vai estar nos despedindo com uma palavra de oração. Meus irmãos, muito obrigado de coração pelo carinho, pela perseverança, pela disposição de estarem aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus. E próxima aula, nossa quarta aula, dia 8 de agosto. Continuamos orando uns pelos outros. Vamos ter aluno novo da Igreja Nova Aliança. Oh, meu Deus, a Igreja Nova Aliança da Filadélfia, do ministério ali do nosso irmão Ítalo. Vai entrar aluna nova no dia 22. A turma de terça está crescendo, gente. Está igual a farinha fermentada, graças a Deus. Deus é bom, tudo tem a sua hora, tudo tem seu tempo, né? Nossos agradecimentos a Deus e ao pastor Júlio Evangelista, né, que está tendo um carinho muito grande com a nossa escola teológica. Irmão Ítalo, dá um grande abraço no pastor Júlio e agradeça o carinho enorme que ele está tendo, né, em mover os alunos, né, do Ministério Nova Aliança na direção da Academia Bíblica Berea. Não merecemos tanto carinho, mas agradecemos, e a honra e a glória ao nosso Deus, o nosso agradecimento. Pastor Júlio Evangelista, ali da cidade de Newark, New Jersey. Pastor Anderson Ramalho, esse homem de Deus, você tem que conhecê-lo. Tem que ir lá à igreja dele ali em Porto San Lucie. Essa igreja vai estourar em breves dias e semanas. Eu sei que eu estou falando. Você tem que conhecer essa igreja. Quando você vier a Flórida, vá a Porto San Lucie e você vai ficar impactado. O que Deus está fazendo naquela querida igreja. Pastor Anderson, nos levando a Deus em oração, agradecendo a nossa aula de hoje. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, nós entramos diante Aleluia, da Tua presença nesta noite, Responda. Deus, em nome de Jesus. Agradecendo, Pai, por mais uma noite, Pai, por mais uma vez estarmos aqui na Tua Graças te damos, na Senhor. Tua presença, Pai, ouvindo a Tua palavra, aprendendo mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai, Glória a continua Deus. abençoando, Pai, a vida do Luiz Pastor Précio, Pai, para que ele possa, Pai, cada dia mais estar Em iluminando a nome de nossa Jesus. mente, Pai, para que nós possamos entender, Senhor, tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui e Aleluia. digerir, ó Pai. E não somente, ó Pai, e querer para nós, mas também
a ministrar sobre as outras vidas que estão, ó Pai, debaixo Em nome de de nós, ó Jesus. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais esta noite. Sabemos, ó Pai, que não foi fácil estarmos aqui, mas o Senhor nos Verdade. deu a vitória, ó Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Continua abençoando cada um que está aqui, ó Pai, desse grupo, ó Pai, que nós Glória a possamos Deus. crescer, ó Pai, em graça e em conhecimento, ó Deus, em nome de Jesus. E nos ilumina, ó Pai, nesta noite, nos dê um resto de noite abençoado, nos proteja, nos guarde e guie, ó Pai, debaixo da Tua presença, ó Pai. Essa é a nossa oração nesta noite, ó Pai, de agradecimento, ó Pai, por tudo que está fazendo em nossas vidas, no meio de nós, ó Pai, e no meio desse estudo, ó Pai, em nome de Glória a Jesus. Deus. Continua, Pai, abençoando a casa do pastor, abençoando a sua esposa, o teu filho, ó Pai, em nome de Jesus. E dá a eles, ó Aleluia. Pai, tudo aquilo, ó Pai, que eles merecem nessa terra, ó Pai, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Não Glória a Deus. esqueça do lema, do nosso lema. Qual é o nosso lema? Seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. É disciplina. necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. Ó, e que eu quê? Que eu quê? Eu diminua. Diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E eu quê? Ó, Eu que eu diminua. diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que necessário que ele cresça. E que eu quê? Diminua. Eu E a diminuo. Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Deus nos abençoe, irmão Gil, irmã Rubiane, irmã Jandra, irmã Flávia, Amanda, família Ramalho, evangelista Alexandro Ítalo, irmã Beatriz, todos vocês, Deus os abençoe grandemente no poderoso nome de Jesus. Um bom descanso, ó. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima terça, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado.